Irmãos, irmãs, vamos abrir a palavra do Senhor, mais uma vez, na carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos seguir nas exposições que nós estamos fazendo nesse livro. Já consideramos o capítulo 1, já consideramos o capítulo 2, e hoje a gente vai começar a considerar o capítulo 3. E fica sempre a lembrança, o conselho, como nós fazemos essas exposições sequenciadas, e às vezes são muitas informações daquilo que a gente já trabalhou. É sempre bom, vez por outra, revisar os sermões anteriores. Eles estão disponibilizados na internet, para que assim essa mensagem ela possa cada vez mais se fixar no nosso coração, as verdades que nós temos aqui nesse texto sagrado. Então, abram aí, por favor, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Hoje a gente vai ler o texto que nós encontramos entre o versículo 1 e o versículo 6. Efésios 3, dos versos 1 até o versículo de número 6. Irmãos, irmãs, amigos e amigas, digam o seguinte, a palavra do Senhor. Efésios capítulo 3, versos de 1 até o versículo número 6. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Até aqui, até o versículo 6, que o Senhor nos abençoe e que Ele nos dê a graça necessária da compreensão do texto que nós temos diante de nós. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, nós queríamos iniciar a nossa meditação na noite de hoje, trazendo um questionamento, sobretudo para nós que somos salvos e somos salvos em Cristo Jesus. Que inquirição é? Que questionamento é? O seguinte, irmãos, irmãs, que relação há entre a morte de um judeu sob o Império Romano, acusado de se autoproclamar rei dos judeus, há 2000 anos na região da Palestina, com o fato de eu, você, todos nós, estarmos aqui hoje, nesse exato momento, estarmos aqui hoje, nesse exato instante, adorando a Deus e adorando a Deus em espírito. Que relação há entre esses dois fatos? Que relação há entre essas duas coisas? A resposta, irmãos, a resposta, amigos, é simples. A execução do plano redentor, a execução do plano salvador de Deus. Explica esses fatos, explica essas realidades. E é interessante, irmãos, é interessante, meus amigos, que é deste plano, ou seja, do plano salvador, é deste plano, ou seja, do plano redentor, que Paulo, de certa forma, ele trata ao longo da sua carta dirigida aos irmãos lá da igreja na cidade de Éfeso. Por exemplo, quando nós lemos o capítulo 1 da sua carta aos Efésios, nós vemos o apóstolo Paulo apresentando o projeto, o plano da nossa salvação, que consistiu em quê? Na escolha do Pai de um povo para si, na morte do Filho em favor desse povo, para que este povo obtivesse a salvação, e na aplicação dessa salvação a partir da ação soberana e sobrenatural do Espírito Santo, da terceira pessoa da Trindade. Então, no capítulo 1 de Efésios, nós temos o plano de Deus em relação à nossa salvação.
Quando nós seguimos na leitura dessa carta e nós chegamos no capítulo 2 da carta aos Efésios, Paulo ele mostra a execução do plano de Deus, do plano de redenção, do plano de salvação. E em que consiste a execução desse plano? Na ressurreição espiritual, que Deus ele promove na vida daquelas pessoas que ele escolheu, na vida daquelas pessoas pelas quais Cristo morreu, fazendo com que elas deixem de ser mortas em delitos e pecados e possam viver espiritualmente para Deus, possam viver espiritualmente para o Senhor, ou seja, a execução do plano de salvação. Ainda no capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, ele nos mostra, meus irmãos, ele nos mostra, meus amigos, os beneficiários deste plano, os beneficiários do plano de salvação, do plano de redenção do Senhor. E quem são as pessoas que se beneficiam desse plano? Paulo fala, judeus, ou seja, povo descendente de Abraão, mas não só os judeus, se beneficiam desse plano de redenção os gentios, aquelas pessoas que não descendem de Abraão, aquelas pessoas que pertencem aos demais povos, às demais raças que nós encontramos na humanidade. Então, você vê o plano da salvação, você observa a execução do plano de salvação e você também encontra os beneficiários, judeus e gentios, deste plano, ou seja, do plano da salvação. É interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, que essa salvação, que conforme nós falamos, beneficia os judeus, essa salvação, conforme nós falamos, beneficia também os gentios, ela não era tão clara, ela não era tão patente, ela não era tão evidente quando nós lemos o Antigo Testamento. A primeira parte do livro de Deus, a primeira parte das Escrituras Sagradas. E é justamente este o mistério ao qual o apóstolo Paulo ele faz menção nesse trecho que nós lemos, entre o versículo 1 até o versículo 6. É por isso, por exemplo, que no versículo 3, Paulo ele diz, foi dado a conhecer o mistério. Mas não só isso, no versículo 4, o apóstolo Paulo segue dizendo, o meu discernimento do mistério de Cristo. E o que é esse mistério? O que é esse mistério de Cristo? É a formação da Igreja de Deus, é a formação do povo do Senhor a partir da obra de Cristo, a partir da sua morte no Calvário, reunindo nesta igreja, reunindo neste corpo, não só judeus, mas também reunindo os gentios, os demais povos, as demais nações. É por isso, meus irmãos, é por isso, meus amigos, que o apóstolo Paulo, também nesse trecho, ele mostra que a partir da vinda de Cristo, a partir da consumação da sua salvação, a partir da descida do Espírito Santo, esse mistério que era oculto no Antigo Testamento, ele passa a ser revelado a partir da ação de Deus, através dos seus apóstolos, através dos seus profetas. Vejam aí o que nós encontramos no versículo 5, Efésios capítulo 3, versículo 5. Paulo assim nos diz, o qual, ou seja, esse mistério que ele havia feito referência no versículo 4, em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos do homem, aos filhos dos homens, como agora, veja, foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Portanto, meus irmãos, portanto, minhas irmãs, amigos e amigas, é deste mistério que nós vamos tratar com a graça de Deus na noite de hoje. É por isso que o título da nossa mensagem é a revelação do mistério de Cristo. A revelação do mistério de Cristo. Que mistério é esse? A inclusão num só povo, a inclusão num só corpo, a inclusão em uma só igreja de judeus e gentios conforme o propósito de Deus, conforme a vontade do Senhor. E baseado aqui nesse trecho, nós iremos extrair 3 pontos. Baseados aqui nesse trecho, nós vamos extrair pelo menos 3 verdades dentro desse tema. Em primeiro lugar,
nós iremos ver a perseguição por causa do mistério de Cristo. Em segundo lugar, nós veremos a compreensão do mistério de Cristo. E, em terceiro lugar, nós observaremos o conteúdo do mistério de Cristo. Então, é este o roteiro que nós iremos seguir na noite de hoje, olhando aqui para esse trecho, para que assim ele possa nos ensinar essas tão grandes e importantes verdades que nós temos diretamente relacionadas à nossa salvação, à nossa redenção em Cristo Jesus. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, observemos a perseguição por causa do mistério de Cristo. A perseguição por causa do mistério de Cristo. Vejam aí o que nós encontramos no versículo 1, Efésios capítulo 3, verso número 1. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: por esta causa eu, dizia Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Paulo, ele descreve aqui a sua condição. Paulo, ele descreve aqui o motivo pelo qual ele se encontrava naquela situação, naquela condição, quando ele escrevia a sua carta aos irmãos da igreja de Éfeso. E qual era a situação do apóstolo Paulo? O que motivava aquela condição pela qual ele estava passando? Paulo, irmãos e amigos, ele estava preso na cidade de Roma por causa do seu ministério de pregação entre os gentios. Paulo, quando escrevia essa carta aos Efésios, ele se encontrava preso na cidade de Roma em virtude da sua ministração, em virtude da pregação que ele realizava em favor dos gentios. É por isso, irmãos e amigos, que o apóstolo Paulo aqui se autodeclara, entre aspas, prisioneiro de Cristo. A sua prisão, ou seja, o seu encarceramento, se deu em virtude do cuidado, do amor que Paulo ele tinha em relação aos gentios, especificamente falando, a alma dos gentios. É por isso que no finalzinho do versículo 1, ele assim nos fala: por amor de vós, gentios, por amor de vós, gentios. O processo, irmãos e amigos, que culminou na prisão do apóstolo Paulo na cidade de Roma, se deu em virtude de Paulo ter sido acusado pelos judeus de introduzir um gentio no templo de Jerusalém para a adoração. Isso a gente encontra lá no livro de Atos, capítulo 21, versículos 28 e também o versículo de número 29. Se não bastasse esse fato, dentro dessa mesma circunstância, o apóstolo Paulo ele faz a sua defesa ministerial para com os judeus que o acusavam de transgredir a lei de Deus. E dentro dessa sua defesa, Paulo ele mostra que foi chamado por Cristo, que foi chamado pelo Salvador, para que pudesse desempenhar sim o seu ministério entre os gentios. Então, isso acaba levando o apóstolo Paulo à prisão. E por 2 anos ele passou na cidade de Cesareia, preso, e de lá ele seguiu para a cidade de Roma, e lá na cidade de Roma ele escreve essa carta. E por isso ele diz, aqui no versículo 1, que ele era prisioneiro de Cristo Jesus por causa dos gentios. Diante disso, meus irmãos, diante disso, minhas irmãs, a gente pode se perguntar, a gente pode se indagar dessa condição que vivia o apóstolo Paulo, preso por causa da pregação, dessa condição que estava vivendo o apóstolo Paulo em virtude do seu amor aos gentios, quais são as lições, quais são as verdades que nós podemos extrair e aplicar em relação às nossas vidas? Separei algumas para que nós pudéssemos pensar acerca delas a partir desse instante. Em primeiro lugar, meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos ter uma perspectiva certa de quem nós somos. Em primeiro lugar, nós precisamos ter uma perspectiva certa de quem nós somos.
Paulo, conforme nós acabamos de dizer, ele estava sob custódia do Império Romano, mas ele se autodeclarava não preso do Império Romano, não preso do imperador Nero, que era o imperador até então, mas Paulo, ele se via como prisioneiro, preso de Cristo Jesus. Então, Paulo, ele tinha plena certeza, Paulo, ele tinha plena consciência de que o seu serviço em prol da obra do Senhor, do que o seu trabalho em relação ao Evangelho lhe levava àquela condição, lhe levava àquela situação de estar preso, de estar encarcerado na cidade de Roma. E ele tinha consciência de que tudo ali que estava se dando em relação à sua vida estava debaixo do propósito, estava debaixo do plano de Deus em relação ao seu viver. E isso, meus irmãos, e isso, minhas irmãs, nos leva a um questionamento que eu, você, todos nós devemos fazer. Que questionamento é? Que indagação é? Será que nós temos, meus irmãos, será que nós temos, minhas irmãs, consciência de quem nós somos em Cristo Jesus? Será que nós temos consciência daquilo que nós passamos por causa de Cristo em relação às nossas vidas? Isso se faz necessário. Essa pergunta, essa indagação, ela se faz necessária em nossas vidas. Por quê? Porque nós precisamos entender que o acaso não existe para nós. Tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós padecemos, tudo aquilo que nós experimentamos, tudo aquilo que nós vivenciamos, está dentro do plano de Deus em Cristo Jesus para com cada um de nós. E nós precisamos, meus irmãos, nós carecemos, minhas irmãs, ter essa perspectiva mais ampla em relação à nossa vida. Paulo, ele não praguejava, não insultava a Deus na prisão, ele não blasfemava do Senhor na prisão, em razão de estar naquela situação, em razão de estar naquela condição, mas ele se via como um preso de Cristo, alguém que estava cumprindo o seu propósito, alguém que estava cumprindo a sua vontade, alguém que estava realizando o seu plano na sua vida. Ele tinha uma perspectiva certa, não só de quem era, mas daquilo que passava, tudo isso em Cristo Jesus. Então, será que nós temos essa mesma consciência? Será que nós temos esse mesmo entendimento em relação às circunstâncias pelas quais nós passamos na vida, observando acima de tudo o cumprimento do plano de Deus em relação a cada um de nós? Se faz necessário nós nos indagarmos em relação a isso aí. Mas não só isso, nós temos aqui uma segunda verdade para nós. Que verdade? Nós sofremos quando nós colocamos o projeto de Deus como prioridade. Nós sofremos quando nós colocamos o projeto de Deus como prioridade em relação às nossas vidas. Quando a gente vê, por exemplo, a vida do apóstolo Paulo, a gente percebe que Paulo ele podia ter uma vida muito cômoda se ele permanecesse no judaísmo, mas ele abriu mão daquela comodidade para viver e sofrer por Cristo. Mas não só isso, Paulo ele teria também uma vida muito cômoda se ele se detivesse apenas a escrever as cartas conforme ele escreveu, mas ele não parou por aí, ele foi adiante, ele teve essa visão, ele teve esse entendimento, ele aceitou o chamado de Deus para ir para os gentios, mesmo que isso lhe acarretasse, como de fato lhe acarretou, sofrimento, perseguição, aqui no caso, prisão. Por quê? Porque quando nós colocamos o projeto de Deus, o plano de Deus, como prioridade nas nossas vidas, inevitavelmente, o sofrimento humano, ele também nos sobrevirá. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, nós precisamos avaliar a nossa vida. Será que nós temos essa mesma disposição? Será que nós temos esse mesmo interesse que Paulo aqui teve, de sofrer se fosse possível, mas realizar a vontade de Deus, cumprir com o seu propósito em relação às nossas vidas? Infelizmente, irmãos, irmãs, nós vivemos um cristianismo de certa comodidade. Nós não vivemos um cristianismo de serviço. Muitas vezes nós procuramos nos beneficiar do Evangelho, mas a gente não se dá a causa do Evangelho. Então, precisamos refletir sobre isso. Precisamos avaliar a nossa vida.
Colocar Deus como prioridade nos trará o sofrimento. Contudo, nesta disposição, nós devemos avançar, porque esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. Uma terceira lição que nós encontramos aqui nesse texto é a seguinte: o amor ao próximo significa nos sacrificarmos por ele. O amor ao próximo significa nos sacrificarmos por ele. Foi isso que Paulo demonstrou. Foi isso que Paulo vivenciou ao longo da sua vida. Amor pelos gentios. Contudo, para que ele pudesse vivenciar esse fato, contudo, para que ele pudesse experimentar essa realidade, ele teve que pagar um alto preço, conforme nós vemos na sua vida. Ele foi difamado, ele foi perseguido, ele foi preso e após alguns anos de estar aqui na prisão em Roma, ao escrever essa carta aos Efésios, ele acabou perdendo a sua vida por causa do amor que ele tinha em relação aos gentios. E mais uma vez, a gente traz essa pergunta para nós: será que nós estamos dispostos? Será que nós estamos demonstrando essa disposição em nossas vidas? De nos doarmos, de nos sacrificarmos em favor do nosso próximo? Infelizmente também, esse assunto a gente não gosta muito de tocar em relação à nossa vida. Afinal de contas, irmãos, afinal de contas, irmãs, nós estamos muito presos ao nosso egoísmo, olhando e vivendo tão somente no nosso mundo. E muitas vezes nós não temos um interesse, em virtude de muitas vezes esse interesse nos levar a sofrer, de amar na prática, de amar sacrificialmente aquelas pessoas que estão ao nosso derredor, nos doando a ela, assim como o apóstolo Paulo fez, assim como ele demonstrou o seu exemplo em relação à sua vida. Então, Paulo, ele era consciente de que o mistério de Cristo o levava a sofrer. Pregar o evangelho aos gentios, abrir a porta da salvação, aquelas pessoas que não faziam parte do judaísmo, lhe trazia sim dor, lhe trazia sim sofrimento. Contudo, não obstante essas dificuldades, ele, Paulo, não parava. E por que ele agia dessa forma? E por que ele procedia dessa maneira? Porque ele tinha consciência, meu irmão, ele tinha consciência, minha irmã, da missão que Deus lhe havia dado, da missão que Deus lhe havia designado. Veja o que ele nos fala no versículo 2, Efésios capítulo 3, versículo 2. Olha só a visão que Paulo tinha do seu ministério. Lhe trazia dor, sim, sofrimento, não resta a menor dúvida, prisão, estava mais que comprovado, mas ele não abria mão, por causa da consciência que ele tinha da missão que Deus lhe havia concedido. Veja o que ele fala aqui no versículo 2: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, veja, a mim confiada para vós outros. Então Deus lhe confiou esse ministério, Deus lhe confiou essa tarefa, uma tarefa árdua sim, vergonhosa, dolorosa, lhe acarretava problemas, males, dificuldades, sim, mas ele não abria mão, porque ele sabia que era uma missão que havia sido dada pelo próprio Senhor em relação a cada um deles. E nós temos, meus irmãos, nós temos, minhas irmãs, uma missão também diante de Deus, de levar o seu evangelho, de proclamar a sua palavra, não obstante a indiferença, não obstante a perseguição, não obstante a rejeição por parte das pessoas. Contudo, o que deve servir para nós, contudo, o que nós devemos ter como foco da nossa vida é cumprir o propósito de Deus em relação a cada um de nós. Mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então, que Ele possa colocar essa vontade no nosso coração, que Ele possa colocar esse desejo no nosso coração, para que nós cumpramos com a nossa missão, para que nós cumpramos com o nosso ministério, mesmo que isso nos traga dor, mesmo que isso nos traga sofrimento, mas que, repito, sejamos fiéis ao chamado que Deus nos fez em Cristo Jesus. Então, em primeiro lugar, o que é que nós encontramos aqui nesse trecho?
os sofrimentos por causa do mistério de Cristo. Contudo, Paulo, ele não para por aí. E aqui nós encontramos um segundo ponto na nossa mensagem, um segundo ponto na nossa pregação, ou seja, a compreensão do mistério de Cristo. A compreensão do mistério de Cristo. Vejam aí o que nós encontramos no versículo de número 3. Efésios capítulo 3, versículo de número 3. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Então, aqui no versículo 3, Paulo mostra, irmãos e amigos, a maneira, a forma como ele havia entendido a formação da Igreja de Cristo entre judeus e gentios. O mistério de Cristo, conforme nós estamos colocando desde o início da nossa pregação. E aqui, Paulo ele atribui essa compreensão, Paulo ele atribui esse entendimento a uma revelação que lhe foi concedida, a uma revelação que lhe foi dada. Isso aconteceu, meus irmãos, isso aconteceu, minhas irmãs, várias vezes ao longo da vida e do ministério do apóstolo Paulo. Desde o seu chamamento, desde a sua salvação, quando ele teve a visão do Cristo ressurreto, e dentro daquela visão que ele teve de Cristo, Cristo já havia lhe anunciado que ele iria para os gentios para pregar o evangelho das insondáveis grandezas de Deus. Mais uma vez, quando a gente olha lá para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 21, quando Paulo ele está fazendo a defesa junto aos judeus do seu ministério entre os gentios, porque os judeus eles não toleravam os gentios, Paulo ele fala as palavras que ele ouviu da própria boca do Salvador, quando do seu chamamento, quando da sua salvação. E lá em Atos 22, versículo 21, ele fala o seguinte, palavras de Cristo para ele: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Então, logo na salvação de Paulo, logo na sua redenção, Cristo já havia estipulado a sua missão. Cristo já havia estipulado o seu campo de atuação. Onde é que ele iria trabalhar? O que é que ele iria fazer? Para quem que ele iria pregar? Para os gentios. Mesmo que com isso, como de fato aconteceu, ele pudesse gerar animosidade, conflito, perseguição, ódio, desejo de assassinato em relação aos judeus. E se você ler, por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22 em diante, você vai ver toda a via crucis pela qual Paulo passou em virtude da defesa que ele fazia por pregar o evangelho aos gentios. Então, Paulo teve visões ao longo da sua vida, desde a sua salvação, que lhe indicava o seu trabalho junto aos gentios. Mas não só isso, ao longo da sua vida, Paulo ele teve revelações do próprio Senhor, também lhe mostrando esse fato, também lhe mostrando essa realidade. Eu queria chamar a atenção apenas de um texto que comprova justamente isso. Sem desmarcar a carta aos Efésios, até porque é o livro vizinho, abram aí, por favor, no livro de Gálatas, capítulo 2. Livro de Gálatas, capítulo 2. Capítulo 1, versículos 15 e 16. Paulo aqui ele está fazendo a defesa do seu ministério entre os gentios, mostrando que foi revelação divina que lhe indicou esse fato, o trabalho que ele desempenharia para pregar o evangelho e assim abrir as portas da salvação para aqueles que não faziam parte do judaísmo. Gálatas capítulo 1, versículos 15 e 16, a parte inicial do versículo 16. Paulo assim diz: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, veja, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim. Para quê? Para que eu pregasse para quem? Entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Então, foi essa revelação que fez com que Paulo entendesse o mistério de Cristo, que fez com que Paulo entendesse a necessidade de abrir a salvação para os gentios, mesmo que os judeus não aprovassem, mesmo que os judeus não desejassem. E é interessante, porque quando a gente vê esse texto que nós temos diante de nós, a gente percebe, e agora você volta novamente para Efésios capítulo 3,
que Paulo não só recebeu a revelação do mistério de Cristo, mas Paulo proclamou essa revelação. Paulo, ele desvendou e proclamou essa revelação. Olha só o que ele diz aí no versículo 4, Efésios capítulo 3, versículo número 4. Olhem só o que ele diz aqui, ó. Pelo que, quando ledes as suas cartas, os seus escritos, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Que mistério? A composição da igreja, agora com judeus e gentios. E lá no finalzinho do capítulo 2, entre os versículos 11 e 13, Paulo fala um pouco dessa realidade. Então veja, a compreensão do mistério de Cristo, que Paulo recebeu através de uma revelação e que Paulo ensinava através das suas cartas, através da sua pregação. E esse fato, meus irmãos, esse fato, meus amigos, nos leva pelo menos a uma verdade, a uma lição. Que verdade? A salvação promovida pelo Evangelho faz com que nós sejamos mensageiros da graça de Deus. A salvação promovida pelo Evangelho faz com que nós sejamos mensageiros da graça de Deus. Essa era a situação, esta era a condição do apóstolo Paulo. Conforme nós vimos no ponto anterior, ele era prisioneiro de Cristo Jesus. Mas não só isso, Paulo, ele era um anunciador da graça salvadora, da graça redentora de Deus para todos os homens, sem distinções, quer seja judeus, quer seja gentios. Então, a salvação promove, irmãos e irmãs, essa condição para cada um de nós. A salvação, ela promove esse status espiritual para as nossas vidas. Uma vez que nós somos alcançados por ela, uma vez que nós somos alcançados pela redenção, Deus nos faz seus mensageiros, Deus nos faz seus emissários, para que nós proclamemos, para que nós anunciemos, para que nós possamos divulgar a graça de Deus na salvação em Cristo Jesus. Irmãos, irmãs, esse é o nosso papel, é o meu papel, é o seu papel, é o papel de cada um de nós. Nós fomos salvos pelo Evangelho de Cristo para poder revelar esse Evangelho às outras pessoas. Se hoje nós somos povo de Deus, mesmo não pertencendo aos judeus, Deus nos chama, Deus ele nos convoca, Deus ele nos dá essa responsabilidade para podermos propagar. É por isso que é Evangelho, as boas novas de salvação àqueles que não a têm, para que assim, a exemplo que acontece conosco, estas mesmas pessoas, elas possam ser beneficiadas com a nossa redenção. Então, nós precisamos, irmãos, nós precisamos, minhas irmãs, entender esse papel que nós temos, um papel importante dentro do reino de Deus. A Bíblia nos diz que anjos, eles desejaram ser porta-vozes do Senhor, contudo Deus nos deu esse privilégio, contudo Deus nos deu esse benefício, e a gente não pode se omitir de fazê-lo, de realizá-lo, porque nós fomos salvos com esse intento colocado por Deus em relação à vida de cada um de nós. Então, desempenhemos o nosso papel, cumpramos com a nossa missão. Nós somos portadores da graça de Deus, nós somos emissários da sua salvação, nós temos as boas novas de redenção, e sem a nossa mensagem, sem a nossa proclamação, sem o nosso ensino, as almas, elas não podem se voltar para o Senhor Jesus Cristo. Percebem, meus irmãos, o grande compromisso que nós temos? Percebem, minhas irmãs, a grande responsabilidade que recai sobre cada um de nós? Deus, ele nos usa como instrumentos seus, para através da nossa mensagem, através do nosso serviço, ele cumprir o seu plano redentor na vida dos perdidos, assim como ele cumpriu nas nossas vidas, pela graça sua em relação a cada um de nós. Então, precisamos considerar e desempenhar o nosso papel, conforme nós temos aqui o exemplo do apóstolo Paulo. Então, aqui nós temos o conhecimento do mistério de Cristo. Mas não só isso, meus irmãos, não só isso, meus amigos. Em terceiro lugar, nós encontramos o conteúdo do mistério de Cristo. Em terceiro lugar, nós encontramos o conteúdo do mistério de Cristo. Vejam aí, versículo 6, Efésios capítulo 3, versículo 6. Diz-nos o seguinte a palavra do Senhor: a saber que os gentios são co-herdeiros,
membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Aqui, nesse verso, Paulo ele detalha aquilo que nós chamamos de o significado do mistério de Cristo. Não foi, irmãos, não foi, amigos, um mero acordo que Deus estabeleceu entre nós e os judeus, entre os judeus e os gentios, fazendo com que hoje nós pudéssemos nos associar. Não, é algo muito superior. Não, é algo muito mais importante do que isso. Conforme nós temos aqui no versículo 6, agora, irmãos e irmãs, judeus, gentios, eles são unidos formando um novo organismo. E que novo organismo é esse? A Igreja de Cristo, a Igreja Universal, a Igreja Católica de Cristo aqui na terra. A palavra católico significa universal. Então, é isto que Paulo ele está nos ensinando. É isto que ele está nos mostrando, esse conteúdo, aquilo que está dentro do mistério de Cristo, conforme Paulo está aqui falando. Formamos agora um novo organismo, entre judeus, entre gentios, para que assim nós sejamos a Igreja de Cristo, o povo de Deus, o corpo de Cristo aqui na terra. E quando nós olhamos aqui o versículo número 6, a gente percebe, irmãos, a gente percebe, amigos, pelo menos 3 aspectos que fazem parte desse mistério de Cristo e que Paulo detalha de maneira mais específica, de maneira mais clara. Em primeiro lugar, esse mistério que nós temos de Cristo sendo desvendado, ele nos mostra que judeus e gentios, eles são co-herdeiros da herança de Deus. Judeus e gentios, eles são co-herdeiros da herança de Deus. É por isso que ele fala, a saber que os gentios são co-herdeiros. No Antigo Testamento, Deus ele havia prometido. No Antigo Testamento, Deus ele havia dado a terra da Palestina para seu povo, o povo de Israel. Contudo, conforme nós observamos, em virtude da desobediência desse povo, a desobediência fez com que o povo de Israel perdesse o privilégio da terra, do espaço territorial que Deus havia concedido à sua nação. Em Cristo, meus irmãos, em Cristo, minhas irmãs, agora a gente também recebe uma promessa de uma herança, não de uma herança terrena, mas agora em Cristo nós recebemos a promessa de uma herança celestial. Herança essa da qual vão participar não só judeus, herança essa que também os gentios eles irão participar, quando Cristo retornar para buscar o seu povo, a sua igreja, e assim levá-la para si. É isso que Paulo ele está ensinando. Por isso que nós somos com os judeus co-herdeiros de Cristo Jesus. Nós temos essa promessa dada por Deus de uma herança, não terrena, mas de uma herança celestial, para que assim nós sejamos povo de Deus para todo sempre, estando na sua presença, compondo um só corpo, quer seja entre judeus, quer seja entre os gentios. E que grande verdade, meus irmãos, que grande verdade, minhas irmãs, nós temos nesse fato em relação às nossas vidas. Por quê? Porque a partir dessa verdade, nós somos lembrados que esse mundo não nos pertence, muito pelo contrário, mas que nós temos reservada, garantida, uma herança celestial. Essa é a grande lição que a gente pode tirar para cada um de nós. Como salvos que nós somos em Cristo Jesus, nós estamos passando ao longo dessa vida apenas um passageiro inverno. Por quê, meus irmãos? Por quê, minhas irmãs? Porque há algo superior, há algo belo, há algo santo, há algo incomparável, há algo maravilhoso que nos aguarda, não só a nós, mas também aos judeus convertidos. E o que é isso? As mansões celestiais, a nossa herança, a nossa propriedade com Deus, não neste mundo, não nesta vida, não nessa terra, mas que está nos sendo preparada nos céus, como Cristo disse, que ia para nos preparar lugar. Então, nós somos agora esses co-herdeiros com os judeus. Nós temos essa promessa
de uma herança celestial, uma herança eterna, para que para todo sempre nós possamos estar na presença de Deus, louvando e engrandecendo o seu santo e excelso nome. Então, é a primeira verdade, dentro desse mistério de Cristo que Paulo ele fala aqui. Nós somos co-herdeiros com os judeus. Mas não só isso, juntamente com os judeus, hoje nós formamos um só corpo. Juntamente com os judeus, hoje nós formamos um só corpo. É o que ele fala também no versículo 6, quando ele diz, a saber que os gentios são co-herdeiros, nós já vimos, mas ele prossegue, e ele diz, membros do mesmo corpo. Membros do mesmo corpo. No Antigo Testamento, irmãos e irmãs, os judeus, eles viviam em comunidade. Por quê? Porque eles integravam o mesmo povo, a mesma nação. Por isso, os judeus, eles sempre se tratavam como irmãos. É dentro dessa perspectiva que a gente entende o Salmo 133. Ó, quão bom e quão agradável viverem unidos, viverem juntos os irmãos. Porque era essa perspectiva que os judeus tinham em relação aos outros. Eles eram irmãos, pertenciam à mesma comunidade. Hoje, meus irmãos, hoje, minhas irmãs, em Cristo, nós somos essa nova comunidade, que não está restrita apenas aos judeus, que não está restrita apenas ao povo da aliança do Antigo Testamento, mas nós fazemos parte de uma nova comunidade, que independe de nações, independe de nacionalidade, independe de lugar. Por quê? Porque nós fazemos parte da Igreja Universal do nosso Salvador. Hoje nós temos essa ligação uns com os outros. O sangue de Cristo nos liga uns com os outros. Nós temos essa comunhão, que muito embora seja imperfeita, que muito embora seja imparcial na presente existência, aponta para uma comunhão perfeita na eternidade. Quando nós, todos nós, os crentes do passado, do presente, do futuro, os crentes não só do nosso país, mas das demais localidades, formarem um só corpo, a igreja gloriosa de Cristo, para viver internamente com esse Cristo, eternamente com esse Cristo, para todo sempre. Então, é isso que Paulo, ele também nos ensina aqui nessa verdade, aqui nesse ponto. E isso, meus irmãos, isso, minhas irmãs, deve nos lembrar a necessidade que nós temos hoje, a necessidade que nós temos no presente instante, de quê? De desenvolver uma verdadeira comunhão com os nossos irmãos. Nós fazemos parte da comunidade de Cristo. Nós somos membros do seu corpo e nós precisamos cada vez mais aprofundar a nossa comunhão, porque a comunhão que nós temos uns com os outros é resultado da obra de Cristo em relação às nossas vidas. Então, na prática, que nós possamos fazer isso no nosso viver, que nós possamos, meus irmãos, revelar maior interesse em relação aos demais irmãos, que nós possamos, na nossa convivência como membros do corpo de Cristo, demonstrar amor sacrificial aos nossos irmãos em Cristo, que nós possamos investir tempo uns com os outros para que essa comunhão, de fato, ela seja uma realidade, ela seja uma verdade em nossas vidas e desta forma nos preparemos para a eternidade, quando lá estaremos numa profunda e perfeita comunhão com os demais irmãos, os demais salvos, quer seja entre judeus, quer seja entre os gentios. Então, esse mistério de Cristo envolve isso, que judeus, que gentios, eles formam um só corpo. Mas não só isso. Em terceiro lugar, esse mistério de Cristo nos ensina que judeus, que gentios possuem hoje a mesma esperança. Judeus salvos, gentios salvos, eles possuem a mesma esperança. É o que Paulo fala também no versículo 6, quando ele diz, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e, veja, coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. No Antigo Testamento, meus irmãos, no Antigo Testamento, meus amigos, os judeus aguardavam a promessa do Messias. Abraão esperava o seu descendente. Moisés, pelo profeta que iria lhe substituir. Davi, pelo rei prometido. Então, todo o Antigo Testamento se baseava em quê? Promessa, promessa, promessa. De quem? Do Salvador. Hoje, meus irmãos, hoje, minhas irmãs, essa promessa se tornou realidade em nossas vidas.
Hoje nós olhamos para o passado e vemos Cristo na cruz consumando a nossa salvação. Hoje nós aguardamos não a sua primeira vinda, como acontece com alguns judeus que estão esperando ainda o Messias, mas hoje nós aguardamos o retorno glorioso do nosso Salvador. Para quê? Para que Ele venha consumar a nossa salvação. Essa é a grande esperança, essa é a grande confiança que nós temos, a promessa que o nosso Redentor virá, a promessa que o nosso Salvador virá para nos buscar para si, para que assim, para toda a eternidade, nós possamos estar em sua presença. E diante disso, meus irmãos, e diante disso, minhas irmãs, o que se espera de cada um de nós? Que vivamos num aguardo fiel, que vivamos num aguardo zeloso dessa promessa, vivendo em santidade, vivendo em temor, realizando a sua obra, para que assim nós possamos estar prontos, aptos para o retorno do nosso Salvador. O nosso devocional, o nosso boletim da noite de hoje, fala um pouco acerca disso, quando se trata em relação aos irmãos de Tessalônica. É essa a perspectiva que nós devemos ter, é essa esperança que deve existir no nosso coração. O nosso Salvador virá, e enquanto isso eu vivo de maneira piedosa, santa, consagrada, para que assim eu me prepare para esse glorioso evento que com toda certeza se dará em minha vida. Pode até demorar mais 1000 anos, pode até demorar mais 2000 anos, ao que tudo indica, eu acho que não vai demorar tudo isso não, mas uma coisa você tenha certeza, uma coisa você tenha confiança, ocorrerá, porque Cristo disse, se passa céu, se passa terra, porém as suas palavras, elas não passarão. Então se Ele disse que viria, Ele virá. Se Ele prometeu que nos buscaria, Ele nos buscará, para que assim possamos estar na sua presença para todo sempre. Essa é a grande promessa e esperança que nós temos. Portanto, irmãos, amigos, aqui nesse trecho de Paulo, Efésios capítulo 3, versículo de 1 até o versículo 6, nós temos a essência daquilo que Paulo fala do mistério de Cristo Jesus. Judeus e gentios aguardando a mesma herança celestial, judeus e gentios desfrutando da mesma comunhão real, judeus e gentios esperando a consumação da sua salvação no retorno de Jesus Cristo. Este é o mistério que Deus ele nos revelou, para que a partir dele nós possamos compreender de maneira mais clara, de maneira mais perfeita a nossa salvação. No Antigo Testamento isso não era tão claro, apesar dos profetas falarem de uma salvação para outros povos, de uma salvação para outras nações, mas nada se equipara com a realidade que nós temos hoje, a partir da descida do Espírito Santo lá no Pentecoste, onde o plano redentor de Cristo ele se tornou mais claro, mais compreensível, e assim a gente pode enxergar esse plano de maneira mais concreta em relação às nossas vidas. E é por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que nós estamos aqui na noite de hoje. Nós somos fruto desse plano de Deus. Nós não tínhamos nada a ver com Cristo Jesus. Nós não éramos descendentes de Abraão, nós não vivíamos na Palestina, mas aprove a Deus, desde toda a eternidade, nos incluir nesse plano de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E agora nós estamos aqui, 2000 anos após a morte de Cristo, adorando a Deus em espírito, esperando o seu retorno, para que assim nós possamos estar com Ele para todo sempre. As promessas que foram feitas a Abraão de um Salvador, as promessas que foram feitas a Abraão de um descendente Salvador, nós estamos incluídos nelas. Não porque nós descendemos dele, mas porque Deus nos incluiu nesse plano, tão somente por causa da sua graça, tão somente por causa da sua misericórdia em nossas vidas. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, que louvemos a esse Deus, que louvemos a esse Senhor, porque o nosso Deus, o nosso Senhor, é o Senhor da história. Nada, absolutamente nada, acontece que não seja permitido por Ele. E tudo o que se dá, tudo o que ocorre na história humana está diretamente relacionado à consumação da nossa salvação. Alguém já disse que a história humana é a história de Deus, e não resta a menor dúvida que isso é verdade, porque tudo o que se dá nesse mundo presente, principalmente nos grandes acontecimentos,
de uma forma ou de outra, vai convergir na consumação da nossa salvação. E nós estamos incluídos nesse plano. Nós estamos incluídos nesse projeto. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor, por tão grande benefício que Ele nos dá e nos dá em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, que possamos estar à consciência desse fato. Meus amigos, minhas amigas, que vocês possam clamar a Deus, que vocês possam clamar ao Senhor, para que vocês possam ser incluídos nesse plano. E como é que vai se comprovar que Deus lhe incluiu desde toda a eternidade nesse plano? Quando você se voltar para Ele em arrependimento, quando você se voltar para Ele em confissão de pecados, quando você se voltar para Ele reconhecendo que seu Filho é o Salvador suficiente, o Deus onipotente, que através dele você tem uma plena e perfeita salvação. Se você assim proceder, se você assim agir, isso será uma comprovação que desde toda a eternidade Deus lhe incluiu nesse plano, para que você possa experimentar a salvação, para que você possa experimentar a presença de Cristo na sua vida, e você ter essa certeza, essa convicção reinante no seu coração, que mais cedo ou mais tarde você estará na presença de Cristo para todo sempre. Então, clame a Deus, clame ao Senhor, não se satisfaça com a sua situação atual, encontre paz verdadeira, alegria genuína e convicção de salvação em Cristo Jesus, para que assim, a semelhança do que acontece conosco, você possa aguardar e aguardar com esperança, você possa aguardar e aguardar com confiança a consumação da nossa salvação no retorno glorioso do nosso Salvador, para a glória do seu nome. Então, que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.